Welcome to Derry, primeira temporada. Vamos mergulhar, vamos flutuar nessa. Tu que tá chegando aí, bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo, tá? Um beijo pra todo mundo que tá chegando aí. A gente vai falar, como já disse, né? Welcome to Derry. Indo direto ao assunto, é boa ou é ruim essa primeira temporada? Eu achei boa. Eu, uma pessoa que nunca abriu um livro do Stephen King pra ler, eu achei boa. E aí você que já leu, tu me fala se foi uma boa adaptação ou não, né? Se você gostou de se aprofundar nesse universo. Essa série parece que ela é um resquício daquela continuação de terrores e horrores, obras cinematográficas que têm saído desde 2000 e pouquinho, meados de 2010, e vem utilizar o terror para debater outros temas. Muitos filmes de terror são assim, tá? Você se vale do gore, você se vale do horror, você se vale do invisível para debater questões que estão na sociedade atual, do seu tempo e tudo mais, né? E aqui eu vou tentar fazer um livre convencimento, né? Se você não assistiu ainda a série, eu vou tentar explicar o porquê você deveria dar uma chance para ela, primeiramente. Segundamente, se você já assistiu, para a gente ver se a gente está com as ideias batendo, se você percebeu algumas coisinhas. Não vai ter spoiler necessariamente, tá? Eu vou fazer uma abordagem livre e nos comentários a gente se aprofunda mais, né? Como resquício dessas obras cinematográficas que vêm, de novo, né, de 2010, de meados de 2010, Welcome to Derry consegue utilizar o terror e o horror numa nova roupagem que eu, que não li os livros, mas assisti os filmes, não tinha ficado óbvio, mas eu acho que os filmes também não se prestavam a debater temas como racismo, machismo, papel das Forças Armadas, papel dessas organizações, dessas entidades que são ditos, antigamente eram chamadas de sanatório, e até um papel do adulto como uma pessoa que tem seus traumas e o quanto que esse adulto vai fazer parte dessa reprodução de violências na sociedade também. Então, lá pelas tantas, né, numa visão geral, eu acho que essa série ela mostra que tem esse mal, essa coisa ruim que é embrionária da sociedade e é gestada pela sociedade. Por mais que se tente combater um certo aspecto dessa coisa ruim, desse terror, você acaba gerando outras violências, né? E aí a série ela vai jogando com isso. Até pela divisão de núcleos. Então, por exemplo, você vê dois núcleos que para mim são bem separados e são bem interessantes, seriam das pessoas negras. E você vê que são pessoas negras que estão em diferentes locais, né? Uma tá mais, digamos assim, por um caráter empreendedor, empresarial, e a outra, o outro núcleo tá mais num sentido institucional, né? Servidor público, engrenagem do Estado. E é engraçado que a série também vai debater o papel dessa pessoa negra dentro do Estado. Qual o papel, de novo, né? Qual o papel que ela vai servir? Ela tá conseguindo ter a sua autonomia, a sua representação é válida, ou ela só, de novo, é mais uma engrenagem no meio de tudo isso?
né? E na primeira oportunidade vão descartar essa pessoa negra como, né, o berço da institucionalidade. O escudo da institucionalidade, ele protege ou não protege? Eu acho que isso ficou ressoando para mim bem forte sobre esses núcleos, né? Você vê que adianta ter dinheiro, adianta ter cargo, enfim, né? Fica aí a dúvida. É óbvio, né, que é uma série que se vale da figura de um palhaço, né, para abordar esse tema. Mas, de novo, a sagacidade da série talvez esteja em mostrar que o medo pessoal ele tem causas do contexto de cada pessoa. Ele tem causa, ele é gerado, ele é oriundo do que das nossas relações sociais, né? Sem spoiler aqui. Então, assim, em dado momento, você vai perceber que, pô, essa sociedade, ela tem um problema, né? Existem uma sequência de desaparecimentos e você pensa assim, pô, ninguém liga pra isso. Mas aí existe um crime que ocorre e as pessoas só ligam para esse crime, né? Até um pouco da espetacularização da violência. A gente está falando dos anos 60, então assim, era difícil ser uma pessoa negra, era rádio já estava mais estabelecido, televisão também estava estabelecida, mas você não vê tanto de televisão, né? Mas enfim, e o quanto que isso, toda essa situação, ela é agravada por essa criatura. E fica esse jogo assim de o que é essa criatura nesse lugar gerando esses temores e o que é a própria sociedade, por ser do jeito que é, gerando alimento para essa criatura. Uma criatura que, de novo, né, se alimenta de crianças. Olha isso. Se alimenta, tem preferência por crianças, porque gosta, sente o flavor, né, o tempero dessa criatura é o medo. Então, por isso que prefere crianças. Mas não só crianças. E talvez essa seja a grande crítica da série, né? O que é um adulto se não uma criança com traumas crescida? O que é um adulto se não os traumas de seus pais? O que é... Entendeu? Ao ponto de, eventualmente, essa criatura falar assim, não, mas peraí, se necessário, eu vou me valer do medo do adulto para predá-lo, para me alimentar desse adulto, né? E assim a série, ela termina o círculo, né? Falando assim, talvez nós devêssemos prestar mais atenção nas crianças, não num caráter de vigilância constante, mas talvez num caráter de entender seus sentimentos, porque estas crianças crescerão e esses medos enraizados, lá na frente, podem desestruturar o tecido social, sabe? Assim, pô, isso tudo uma série de palhaço que pula estranho e fala engraçadinho, não sei o que. Então, pra vocês verem que o roteiro, a realização dos sujeitos, né, por trás desse projeto, quando você tem uma ideia e você tem um tema a ser abordado, como que isso faz diferença no que você está reproduzindo em tela e no que você está se propondo a debater em tela também, né? Essa vulnerabilidade, né,
que é causada pela sociedade ou que é causada pela criatura. Esses temas assim, e de novo, né, talvez esse seja outro grande trunfo dessa série, é não emburrecer a audiência. É não tratar a audiência como burra. É falar assim, escuta, você tem medo? Porque sim, você é um produto, você é um objetivo, você é uma justificativa de toda uma gama de situações, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus irmãos, mas também, por estar em sociedade, você é produto desta sociedade em que você está. Lá pelas tantas, por exemplo, você vê que essa criatura ela se molda conforme o medo social das pessoas. Então, quando não existia esse caráter ocidentalizado de sociedade que nós temos hoje, você vê que essa criatura ela agia de outra forma para conseguir predar, por exemplo, os nativos americanos, né? Os donos da terra. E depois que os colonizadores chegam no território, você vê que essa criatura ela passa a atuar de outra forma. Porque é como se tivesse um novo paradigma de terror, um novo horror, né? E para além disso, né? Enfim, tem lives aqui comentando episódio por episódio. Eu só não fiz dos dois últimos porque eu pensei assim, pô, vai ficar... Os dois últimos episódios eu achei que se repetiram, então era melhor fazer um apanhadão da temporada, que é esse vídeo. Mas conseguir trabalhar essa coisa do horror implícito e do horror explícito, pra mim, é o que sim, de fato, torna essa uma das melhores séries do ano, sem sombra de dúvida. E é isso, né? Mostrar que o que aterroriza muitas vezes as nossas crianças são medos que vão voltar para nos assombrar, né? Então, assim, um núcleo específico também da pessoa negra. Você vê a exposição de horror que uma pessoa negra norte-americana nos anos 60 sofria, né? Que série que faz isso? Que série que te faz fechar, sair da tela e você ficar pensando? Que série que faz você sair do ficcional e vir para a sua realidade e você ficar pensando, caramba, e se esse palhaço tivesse caído no Brasil? Enfim, né? Se tu gostou do vídeo, dá um likezinho, comenta aí o que tu achou do vídeo, da série. Fala aí se tu vai assistir a série ou não. Enfim, né? Tem as lives aí, comentando os episódios, alguns episódios. E vamos se falando, tá bom? Samuel, não me interrompa, por favor. Volta lá, vai lá. Beijo pra todo mundo.